Apesar das restrições de aglomerações por causa da pandemia do novo coronavírus, o número de ocorrências por embriaguez ao volante não diminuiu. Uma rede de saúde já prejudicada e ficou ainda pior pelo caos provocado pela Covid-19. Atendimentos precários, faltam materiais para tratamento da doença que avançou no país. Os leitos de UTIs lotados por infectados pelo novo coronavírus, deixando poucas vagas para outros casos que não param de chegar, como vítimas de acidentes de trânsito. Segundo um levantamento global, no Brasil, cerca de 33 mil pessoas morrem vítimas de acidente de trânsito por ano. E para cada morte são cerca de 7 internações em UTIs, hoje lotadas por causa da pandemia. A disseminação do vírus trouxe a diminuição de circulação de pessoas e carros nas ruas, o que deveria diminuir o número de infrações de trânsito. Mas a realidade não é bem essa. As autuações com condutores alcoolizados fizeram foi aumentar. Nas rodovias em todo o país, a Polícia Rodoviária Federal multou cerca de 22 mil condutores de janeiro a junho deste ano por embriaguez ao volante, 6,5% a mais que o mesmo período do ano passado. Segundo a PRF, a maioria dos casos foi registrado durante o isolamento social. No estado do Piauí, o aumento foi 2 vezes maior que a média nacional. Já o Distrito Federal, o órgão de fiscalização, constatou uma diminuição nos casos. De março até julho deste ano, foram registradas 5.372 infrações de motoristas que dirigiam sob efeito de álcool, 3.267 a menos que o mesmo período do ano passado, onde foram registradas 8.639 autuações de trânsito por embriaguez ao volante, uma redução de quase 38% de casos. Apesar dos dados positivos no último fim de semana, o Batalhão de Trânsito Rodoviário no Distrito Federal montou várias barreiras de fiscalização e, em apenas 2 dias, autuou mais de 300 motoristas que dirigiam sob efeito de álcool. E a gente continua nesse assunto agora, conversa ao vivo com a gerente de Estatística de Trânsito do Detran, aqui do Distrito Federal, a Karina Alves. Muito obrigada pela participação. Boa tarde, Karina. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde aos ouvintes. Nós acompanhamos na reportagem da Carol, né, que temos números diferentes em vários estados, né? Aqui em Brasília é uma boa notícia, os números eles oscilam, mas caiu um pouco, né, aquela ligação de bebida e volante, só que no último sábado, um número desastroso aí, voltamos atrás. O que foi isso, Karina? A gente teve essa quantidade de acidentes, né, que teve envolvimento de álcool e direção. A gente percebe que as pessoas, às vezes, elas esquecem da legislação e tentam ainda dirigir e beber e dirigir, né, e ainda conduzir o veículo. Mas mesmo com essa a situação, as áreas de fiscalização estão agindo e montando grupos para trabalhar para autuar essas pessoas. E qual é o perfil em média? São jovens que estão saindo, que continuam indo para balada, né? É mais ou menos esse o perfil que a gente pode destacar? Geralmente o perfil é jovem mesmo, pessoas que não estão ficando em casa devido ao isolamento, né? Então acabam saindo. E uma coisa que a gente tem notado agora com a reabertura dos bares, a gente vai perceber talvez outra coisa. Mas antes, eram indo à casa de amigos, em chácaras, para casa de amigos e saíam desses locais alcoolizados, né? E agora a gente não sabe, com a reabertura dos bares, restaurantes, a gente não sabe se vai mudar essa dinâmica, né? A fiscalização continua intensa e numa eventual multa, essa pessoa pode ter, o valor da multa pode ser agravado ou, enfim, em virtude do distanciamento que não está sendo cumprido. Então, são duas coisas aí, né? A gente une, embora o DF não conta mais com o decreto, né, que determina essa questão do isolamento, a reabertura já está acontecendo, mas há uma infração também nesse sentido. Sim, eu vou saber te responder sobre a infração de não estar no isolamento, né? Mas a infração de trânsito, esse motorista que é reincidente,
ela pode ser agravada. Então, ele já tem a infração de trânsito, que já é um valor de uma multa quase de R$ 3.000, além da perda da habilitação, né, por 12 meses, e o recolhimento do veículo e da habilitação. Então, ele já tem, e ele pode ter, essa reincidência pode ter um agravamento ainda maior, né? Então, assim, eu não vou saber te responder a outra parte, mas na parte do trânsito, ele já tem tudo isso em desfavor dele. Ele tem também, né, a questão da infração da consciência, porque não é o momento de estar saindo, né? A gente está num platô aí de mais de 1.000 mortes por dia, então as pessoas deveriam ser mais conscientes. As operações, elas continuam aqui no DF, elas estão sendo intensificadas, principalmente agora com a reabertura de bares? Estão sim, estão até trabalhando em conjunto, já se fazia esse trabalho em conjunto antes, Detran, PM e o DR, né? E agora está sendo incrementado esse trabalho em conjunto, trazendo também junto a PRF. Ainda está, os órgãos já trabalham nisso muito intensamente, mas o caminho é trabalhar em conjunto cada vez mais e mais intenso, né? Doutora Karina, me parece que em todo o país as habilitações, elas não estão sendo, elas podem, né, perder a validade. Ali naquele período o motorista tem um prazo para revalidar a carteira em virtude da pandemia. Isso tem algum reflexo aqui nas operações? São coisas diferentes? Ou esse condutor que está bêbado, sem a carteira, complica também a situação dele? Como está suspenso, né, por conta tem reflexo também, né? Eu não vou saber te informar 100% se vai ter infração administrativa nesse momento da pandemia, porque já existe a infração administrativa por você estar dirigindo sem habilitação, sem estar habilitação no prazo de validade, né? Então, mas como está esse prazo, está suspenso, eu não tenho como te informar agora como é que foi, né, por exemplo, uma abordagem de um condutor que está alcoolizado e com a habilitação vencida. Eu acredito que essa parte da habilitação vencida não está interferindo, porque tem um processo de suspensão dessa renovação, né? Mas a senhora já deu várias informações aqui para a gente, falamos sobre os riscos, sobre as penalidades que continuam, então a informação é ficar atento a essa questão, que em pandemia tem que ter respeito, né? Principalmente em todos os períodos, mas agora consciência, né, doutora? Obrigada, Karina. Boa tarde mais uma vez. Obrigada, Rafaela. Muito obrigada.